Paz seja contigo. Mais um momento de esplendor escriturístico em que a palavra de Deus passa a falar mais alto dos nossos corações, e isso é muito sublime, muito glorioso e muito bendito. Estamos vivendo dias de grande evolução espiritual, quando temos feito sucessivas reuniões de igreja para meditarmos no assim diz o Senhor. O salmista diz que bem-aventurado é o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas que medita na lei do Senhor dia e noite. Então é exatamente o que nós temos feito nas nossas últimas reuniões. Tem sido saudável e tremendamente escriturísticas as reuniões, o que tem proporcionado um grande conhecimento das Escrituras. E agora nós vamos meditar em mais uma mensagem, creio que seja de número 120, né, das trombetas, totalizando 1.149 mensagens no cômputo geral. A gente começou essas mensagens no dia 20 de agosto de 1993, com a mensagem A Ressurreição. Foi o marco inicial dessa caminhada, dessa jornada bendita de esclarecimento das Escrituras. E, portanto, a gente pretende também agora no futuro bem próximo criar mais um grupo de mensagens cujo título creio que seja Reminiscências, e vamos recordar grandes mensagens já ministradas, né, das vestes sacerdotais, das trombetas, enfim, uma recordação gloriosa daquilo que Deus nos tem revelado ao longo desses 26 anos praticamente, né, de mensagem. Portanto, é um marco glorioso, como diz, é uma bênção celestial, e Deus tem nos esquadrinhado de uma forma assim gloriosa, esclarecendo nos nossos corações, e nós estamos crescendo espiritualmente. E a época, como tenho dito, é uma época confusa, uma época do anarquismo em plena evidência, e quando Satanás, né, já está preparando as suas plataformas, né, políticas e religiosas para a implantação do governo do anticristo. Então, mensagem 120, e o título dela é Os Espíritos de Erros. Vamos abrir a Escritura no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 12. Então essa é a mensagem 120, como já disse, no cômputo geral nós já chegamos a 1.149 mensagens, e hoje é dia 16 de Elul, sexto mês, da última semana de anos do oitavo silêncio. E por falar em oitavo silêncio, nós pretendemos essa noite reunir com a igreja e voltarmos a orientar os irmãos sobre o fim dos tempos, né? Nós estamos, então, a passos céleres, né, para a implantação do governo do anticristo. Mas eu creio que o Senhor nos guardará de todos os malefícios que virão sobre a terra. Enfim, é o grande aperto, mas nós já estamos preparados para os maus rumores. Mas o Senhor nos guardará. Assim creio e assim será feito. Amém. Pode ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desde século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam que Satanás, ele está tendo praticamente completo domínio sobre a sociedade política e religiosa. Ele domina. Nós vimos na outra mensagem
que ele disse para Jesus, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Está lá em Mateus capítulo 4. E o que é os 5 reinos da terra? Governantes e governados. Então, para que nós possamos vencer todas as ciladas, todas as investidas satânicas, é necessário, mistério se faz, conhecemos a Torá, a lei do Senhor Deus. Precisamos meditar na Torá. Temos que conhecê-la com profundidade e exercê-la a todo instante, a todo momento das nossas vidas. É o que diz lá o livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Do 15 ao 17, pode ler. Então, para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1. Toda a nossa maneira de viver. Ou seja, viver a lei do Senhor Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante. Pode ler. Mas, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Amém. Então vejam bem, ser santo em toda a sua maneira de viver. E para isso, nós temos que ver a lei, a Torá. Nós temos que viver o que o Eterno nos revelou através, né, do legislador Moisés. E essa passagem escriturística, ela é muito significativa, porque ela diz ser santo em toda maneira de viver. O que é ser santo? Então, nós não podemos nos deixar levar por ventos de doutrinas, enfim, por questões aí religiosas, socioeconômicas e políticas, enfim, nós precisamos ser um pouco diferente e crer que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. Nós não estamos firmados em dogmas, crenças e costumes de igreja. Não, nós vivemos o aspecto do Senhor. E nossos nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, em Efésios capítulo 1, enfim, em toda a Escritura está revelado que nós somos predestinados a servir o Senhor. Então não podemos viver de tonterias, não, se enredar costumes, dogmas, enfim, e se deixar dominar por essa mentira que está estampada em todas as dimensões do planeta. Bem, na verdade, o mundo está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Mas, olha, um dos pontos, podíamos entrar em vários pontos, falar sobre várias dimensões, mas vamos nos ater a Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 até o 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, esse também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, ele a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá a tomá-la, para que seja mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém. Então vejam bem, a Torá está nos orientando e falando que a vida conjugal é um homem e uma mulher. Não existe vida conjugal de 2 homens e 2 mulheres. Não. Há os que assim fazem, assim agem. Olha, eles serão, enfim, julgados pelo Senhor Deus. Né? E quem julga é o Senhor Deus, não somos nós. Nós não criamos lei nenhuma, nem Moisés criou lei nenhuma. Não, Deus é que a editou e revelou a Moisés. Então veja, mas como que está a sociedade hoje? Como que estão aqueles que cristãos se dizem ser? Perdão, completamente
dominados pela cultura do mundo gentil. Então, por isso que Apocalipse, aquele grande alerta, sai dela, povo meu, né, para que não incorras nos teus pecados. Então vejam bem, em Romanos capítulo 7, ele traz uma informação muito interessante para nós sobre a lei conjugal. Né? E vejam bem como isso é importante, porque hoje a sociedade vive de momentos de delírios, né? Enfim, onde o sexo é banalizado, a família está relegada a um plano inferior, os conceitos culturais são os piores possíveis imaginados. A gente vê aqui no Brasil, a criança da escola sai e ela um conhecimento medíocre, ela não sabe fazer contas simplórias, enfim, não tem capacidade interpretativa de texto, coisa nenhuma. Então, mas tudo isso se relaciona às cortinas de fumaça de Satanás, que cobre nós, procura encobrir os que cristãos dizem ser a verdadeira Escritura e tenta inocular nos nossos corações as mentiras. Então nós estamos voltando à origem da palavra. Então a mensagem é o quê? A volta à origem da palavra. Se estamos voltando à origem da palavra, a nossa cultura será escriturística, e não a cultura dessa que está imoral, mentirosa, enfim, uma cultura, podemos dizer assim, de uma canalice a toda a prova. Então veja, mas o que diz Romanos capítulo 7, versículo 1 até o 4? Pode ler. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos o fruto para Deus. Então vejam como isso é algo extraordinário. A mulher está ligada ao homem enquanto ele vive. Se for do outro homem, adulto. Mas é Deus que vai julgar. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Né? Quando diz a Escritura, venerado entre todos o matrimônio e o leite sem mácula. Aos adultos e aos que se dão a prostituição, Deus os julgará. Então não é a sociedade que vai julgar. E não tem na Escritura nenhum amparo para o casamento homofóbico, né? De forma nenhuma. Mas se alguém queira ou assim pensa que é bom e deva agir, não sou eu, não são os que cristãos dizem ser, isso vai impedir. E nós também não podemos deter o ministério de Judas. Não, ele é implantado sobre a terra assim. E esse movimento, né, da homossexualidade, ele é escriturístico. Isso é em Daniel, quando Daniel disse que o anticristo não teria amor pelas mulheres. Então, mulher se uniria contra mulher e homem contra homem. Esse tempo chegou. Então, essa é a grande apostasia do momento. Todo o planeta está em convulsão, está, enfim, numa comoção terrível, vivendo esse momento dessa vida conjugal que não é escriturística. Até na nossa Constituição diz que a vida conjugal é a união de um homem com uma mulher. Né? Mas é um sinal de que Daniel nos revela de uma forma muito gloriosa, muito bendita. Então, aí Romanos está dizendo que a mulher está ligada ao marido, enquanto ele viver. Se for do marido, é adulto. Mas Hebreus 13:4 diz que Deus a julgará ou julgará, enfim, o cônjuge. Então é a lei do conjugal. Mas como que está a sociedade? Como que estão os que cristãos dizem ser?
enfim, completamente dominados por um espírito de erro. Então, o espírito de erros, eles estão agindo em todos os quadrantes, em todas as situações. Então, nós temos que santificar o corpo, a alma e o espírito, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e isso envolve o quê? A cura divina, envolve o milagre. Ora, então a sociedade está como vírus, está inoculada pelo vírus, né? Ou melhor, contaminada pela AIDS religiosa. Coisa terrível, coisa satânica, mas o Senhor tem nos guardado e nos guardará. Agora, abra em Romanos, capítulo 7, versículos 17 ao 19. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amém. Vejam bem, então a enfermidade, o distúrbio moral, o distúrbio físico, enfim, ele está na própria carne. O que é o pecado? É iniquidade. Está na própria carne. Se nós cortarmos uma parte do nosso corpo, rapidamente aquilo inflama. Ele inflama. E sabemos que essas bactérias, esses vírus, são espíritos de erro. Então, se na nossa carne habita o pecado, ora, se nós não dominarmos a carne, nós sempre estaremos contrariando a Torá, a lei do Senhor Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, ele traz uma informação muito profunda sobre isso. Então, a medicina, na atualidade, ela está completamente perdida no tempo e no espaço. Que a cada dia surge um vírus muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais ativo do que o anterior. E conclusão, o mundo jaz do maligno. Pode ler. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então vejam bem, um pequeno vírus pode destruir uma nação. Na verdade, a besta que sobe da terra tem um domínio no planeta. Através do quê? Dos vírus. Eu falo através da vacina, a grande arma satânica de domínio total. De domínio total da população mundial. E a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 10, ai dos que decretam leis injustas para o meu povo. Então, há leis injustas em que nossos filhos são obrigados a serem vacinados. Eles falam que é um direito da criança. Ora, o direito eu posso rejeitar. Então, eles estão trocando a palavra direito por dever e dever por direito. Enfim, é uma confusão generalizada. E nós estamos vivendo uma época sem iguais, uma época de imoralidade em todos os sentidos. Mas a palavra de Deus diz também, lá em Filipenses capítulo 6, aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então Deus tem levantado homens com conhecimento. Deus tem levantado sábios e escribas para nos ajudar. Isso está lá em Mateus capítulo 23, versículo 33, lá de Mateus. Então, a gente nota que Deus tem levantado sábios para orientar o povo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Olha, vejam bem, é um vírus, é algo assim imperceptível a olhos
naturais, né? Tem que se usar um instrumento de muita amplitude para que se possa vê-lo. E um vírus desse provoca um caos no mundo todo. Então, a besta que sobe da Terra tem um domínio sobre o planeta através do quê? Dos vírus. E a medicina está completamente perdida no tempo e no espaço. Então, quando eles dizem, ó, esse remédio provoca tais efeitos colaterais. Não, ela provoca câncer. Câncer. E o câncer é um espírito de erro. Agora, se nós estivermos firmes, vivendo a lei do Senhor Deus, nós teremos resistência, teremos força, teremos capacidade para enfrentar e derrotar Satanás. Isso está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Diz lá, provérbio, sobre isso que eu acabei de citar. Pode ler, por favor. Provérbios 18, 14. Olha só, preste atenção. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Então, o espírito do homem, ele estando sadio, ele estando alinhado, ordenado pelas Escrituras, ele tem condições de fazer com que a gente vença a enfermidade, mortifique essa carne e não seja dominado por isso. Então, irmãos, na carne habita o pecado, nela não há bem algum. Mas Paulo diz, santifica a sua carne, santifica o seu espírito. E Levítico capítulo 17, versículo 8, fala que o sangue é a alma da carne, é a vida da carne. Então, isso é muito significativo. Se a nossa carne possui uma alma, que é o sangue, certamente que o nosso espírito também possui um sangue espiritual, que é a alma. Então, o que tem que morrer na gente é a natureza pecaminosa da alma. O médico, quando vai examinar alguém, ele pede um exame de sangue. Porque se o sangue, do sangue, ele vai verificar o que está acontecendo. E assim é a Escritura. O nosso espírito tem que estar fortalecido para que possamos vencer as astutas ciladas de Satanás que está lá em Efésios. Nós precisamos revestir da palavra de Deus. Nós precisamos estar revestidos do capacete da salvação. Então, vejam bem, as horas são difíceis, as horas são avançadas, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos revelado nessas últimas horas, ou assim diz o Senhor. E continuo repetindo, nós não somos denominacionais, nem religiosos, nem políticos, nós somos uma parte da noiva de Cristo que quer viver o assim diz o Senhor. Amém. Então, o pecado, ele está na carne, segundo o profeta Paulo. Mas Paulo me disse que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Mas olha aqui em Filipenses, como há uma evolução do conhecimento espiritual. 3, 19 até o 21. Leia, por favor. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, os espíritos de erro dizem que uma pessoa, quando fala outras línguas, ela está batizada no Espírito Santo. Não. Falar línguas não significa batizar no Espírito Santo. Porque os dons e a vocação de Deus, segundo Romanos, é sem arrependimento. Você permanece no pecado, você pode falar língua estranha a noite inteira, você pode expulsar demônios, fazer tantas coisas. Mas diz Mateus 7, não vos conheço, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Portanto, então, os espíritos de erro, eles agem em todos os sentidos, natural e espiritual. Nós temos 5 entradas no corpo humano, é o tato, visão, olfato, paladar e audição. Então são 5 entradas que os espíritos de erro se utilizam das mesmas para chegar até no âmbito espiritual. E nós precisamos o quê? Filtrar. Nós temos que filtrar tudo para chegar até o espírito. Então nós temos que estar revestidos da mensagem e, enfim, e santificarmos o nosso corpo
para que a gente possa, então, naquele grande dia, ter os corpos transformados em corpos celestiais incorruptíveis. Ou seja, assumimos a dimensão da incorruptibilidade. Portanto, a hora é avançada, os momentos são terríveis, e a gente vê no nosso país grandes movimentos para a implantação do governo do anticristo. Tudo que aconteceu ali em Mariana, tudo que aconteceu lá em Brumadinho, são ações do anticristo, usando homens sem escrúpulo, homens sem caráter, enfim, canalhas, que fazem da desgraça humana a sua glória. E nós não podemos viver debaixo, ou seja, sermos reféns desse sistema político e religioso que aí está. Mas os dias são maus. Basta a cada dia o seu mal, mas Deus, diz a Escritura, que levantaria sábios, escribas, né, e profetas. E isso tem acontecido. Deus tem levantado homens por todo o planeta, falando contra essas ações de preparação do governo do anticristo. Enfim, nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Nós não somos uma denominação. Nós não somos religiosos. Nós somos uma par da noiva que ama a verdade e nela quer viver. Que Deus abençoe, que a graça e o poder de Deus sejam em cada coração e creiam. Nós somos a geração do arrebatamento. Deus seja louvado. Amém.